Então a função exponencial simples, né? É y, aqui a função é y, e não ficou bom não, espera um pouquinho só aí. A função aqui é y igual a e elevado a menos x. E elevado a x, ela parte do 1 aqui para o positivo e explode. Agora, e elevado a menos x, ela faz um decaimento exponencial. Tá vendo? E agora, então, vamos fazer aquela avaliação. Vamos lá, então. Vamos começar como nós fizemos anteriormente, só que o passo agora não vai ser de 1 em 1. Nós vamos pegar de 0,2, aproveitar a escala que está aqui. Ó. Então, esse primeiro ΔX, nós vamos fazer aqui o ΔX de 0 a 0,2, certo aí? Então, 0,2 vai ficar meio difícil de escrever. Então, eu vou pôr aqui de só ΔX1, beleza? Depois nós fizemos em verde. Vou pôr ΔX2, o segundo intervalo, né? Aqui, acho que em vermelho, ΔX do terceiro intervalo, porque para escrever de 0,4 a 0,6 aqui vai ficar muito difícil. Vamos simplificar a notação, escrevendo um ΔX e 1, 2, 3, 4 e assim vamos lá. Eu acho que aqui está ótimo, até aqui como nós fizemos no anterior. 5 valores aí, 5 intervalos, está mais do que bom. Então, no ΔX1, no primeiro ΔX aqui, a função tinha o valor 1 e ela caiu para este valor, que eu não tenho exatamente o valor aqui, mas eu posso vir a ter na calculadora. E como é que faz mesmo aqui? E elevado, agora o expoente é menos 0,2. Então você põe 0,2 e o menos agora, fecha o parênteses, como o expoente é negativo nessa calculadora, você tem que pôr o parênteses, eu acho. Igual, olha lá. Agora sim, 0,818, 0,8, vamos pegar com uma casa decimal pra gente aqui, tá bom, hein? Então ele vai de 1 para 0,8. Então esse ΔY aqui vai ser negativo, ΔY1 é 0,8 menos 1. Ele estava em 1, veio para 0,8. Não é bem 0,8, é 0,82, né? Mas estou fazendo aproximando aqui. Acho que talvez seja melhor deixar duas casas decimais, porque o gráfico está claro aqui que ele não está no 0,8. É verdade. Então 0,82. Senão não vai ficar adequado. O aluno vai falar, poxa, o professor João Carlos está fazendo aí, não está certo não. É verdade. Eu estou vendo que é mais que 0,8, né? Então 0,82 menos 1. Então isso vai dar quanto? 0,82 menos 1, isso dá 0,18 negativo. Então dá menos 0,18. Então você veja que é um decréscimo. Agora no próximo ΔX, esse que está em verde, veja que nós pusemos a função y aqui em verde, desse jeito vai ficar difícil de escrever aqui. Não tem problema não, deixa ela aqui que agora o próximo ΔY fica aqui embaixo. Então o ΔX agora aqui, a função estava com esse valor 0,82 aqui, nesse ponto, e ela vai assumir este valor que eu também não sei quanto é. Então esse ΔY agora, ΔY2, ele vai ser, tem que ver esse valor menos o anterior que era 0,82. Então você fala, opa, 0,82. Então você fala, nossa, professor João Carlos, aí o valor é dar o trabalho para fazer na calculadora. Olha lá. E elevado, o expoente é negativo. Então, parênteses, menos 0,4. Fecha o parênteses, dá 0,67. Então aqui é 0,67 menos 0,82. Isso vai dar um valor negativo também, está caindo, né? Então vamos fazer esse cálculo aí. Então para qualquer função você pode fazer essa avaliação. Você fala, nossa, mas isso dá um trabalho absurdo, não tem um jeito mais fácil? Não tem, justamente é a operação chamada de fazer a derivada. Porque se você ficar fazendo para cada função esse tipo de raciocínio assim, até tá certo, né? Mas entendeu? Nossa, um tempo absurdo, dá um trabalho absurdo.
Então, tem uma maneira mais fácil. O que é isso aí? É a regra de derivada. Então, são as operações que chama derivada. Fazer a derivada é o resultado desse tipo de raciocínio que nós estamos fazendo aqui inicial, depois de trabalhar bastante, né? Porque na história da matemática, se você for olhar na história da matemática, diz que o cálculo diferencial integral foi inventado pelo Newton e o Leibniz, mas levou cerca de um século, 100 anos para ficar pronto. Então, a gente estudando na história da matemática, eu até já dei aula de história da matemática, né? Tive aula também, tudo mais. Quer dizer, você estudando, você vai ver que foi mais ou menos 100 anos para poder ficar pronto realmente, né? O cálculo diferencial integral. Então, mas o raciocínio é esse aqui. A ideia é bem simples, só que dá muito trabalho ir pensando desse modo. Mas o início foi esse tipo de pensamento. Então, vamos agora fazer só mais um ponto, mais outro, só para você ver que o decaimento está reduzindo, ele continua caindo, mas mais devagar. Ele está caindo, mas vem caindo mais devagar. Vamos fazer o próximo agora em vermelho, o ΔY em vermelho. Ele estava nesse valor e vai vir para este aqui. Quanto vai ser esse ΔY3 aqui? Tem que pegar o valor da função aqui no 0,6. Vamos lá. E, limpar a tela, porque senão pode superpor os dados aí. E elevado é o x elevado a y, menos 0,6, né? 0,6. Fala, mas o 0,6 é positivo sim, mas a função tem menos o x. Então o 0,6 aqui é positivo, mas tem um menos antes. Então aqui tem que pôr o menos aqui. E agora fecha o parênteses do expoente. Então, e elevado a menos 0,6 dá 0,55. Então, nós vamos ter a conta aqui para fazer. Cadê aqui? 0,55 menos o 0,67, porque nesse valor era o 0,67. Então, é 1 menos o anterior. 1 menos o anterior. Então, 0,55 menos 0,67... dá 0,12, negativo. E assim vai fazendo aí, tá vendo? Então essa é a ideia. Você vê que está caindo, mas o decaimento está diminuindo também. Beleza? Então é mais ou menos essa ideia que você vê que é interessantíssimo. E agora o ΔX, aqui 4. O ΔY ele vai vir deste valor para este. Então é essa a ideia, o ΔY4 também vai diminuir e finalmente, nem vou fazer a conta, esse para cá vai ficar o último ΔY aí, então ele vem diminuindo. É isso que você observa. Então essa ideia de fazer o ΔY pelo ΔX, ΔY é o que chama de derivada. Agora como é que eu faço a regra de derivada? Bem, aí vai depender da função matemática. Então, se eu pegar uma potência de x, a regra é chamada de, popularmente, né? Porque sempre o pessoal inventa nomes populares, né? É igual apelido, né? Então, sigla, aí é chamada regra do tombo. Regra do tombo. Esse y' é a derivada, ou dy dx. Essa notação y' é do Lagrange, matemático chamado Lagrange. E essa notação é do Isaac Newton. Não, do Leibniz. Essa notação do Lagrange, o Lagrange não inventou o cálculo diferencial integral, não. Quem inventou foi o Newton. Essa notação ela é derivada, obtida, foi inspirada na notação do Newton. E essa aqui é a notação do outro matemático alemão, Leibniz. Vamos dar uma busca rapidinho aqui na internet para você ver isso aqui que eu acho muito interessante. Na Wikipedia tem todos, você pode dar uma olhada para você ver depois aí, ó. Então olha lá, o Leibniz, esse aqui, e o Newton, eles é que inventaram o cálculo diferencial integral, essas operações que nós vamos aprender aí de maneira bem simples, operação voltada essencialmente para utilização futura de vocês, que é para essa parte de funções econômicas, né?
No caso das derivadas, é a parte das funções marginais, e depois nós vamos pegar e usar a integral também para funções econômicas também, beleza? Aplicado essencialmente para isso aí. Então o Newton e o Leibniz, os dois inventaram o cálculo diferencial integral. Olha aí, ó, nasceu aqui, ó, morreu aqui, nasceu aqui, morreu ali, tá vendo? E o Lagrange, também um grande matemático, ele também ajudou, trabalhou muito nisso aí depois, mas não foi ele que inventou. Então tem todo um blá 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 aqui todo que você pode dar uma olhada para você ver, né? Tá vendo? Pode, uma hora que você estiver à toa, tá sem fazer nada, né? Né? Então essa é a ideia aí. A derivada lá, tá vendo? E inclusive no GeoGebra tem bastante coisa, e depois integral vamos deixar para depois isso aí. Então essa ideia da derivada é ver a inclinação da reta tangente que fala a curva. Na verdade é mais ou menos essa ideia que nós estamos fazendo aqui, ó. Deixa eu pegar a função aqui em cima. Opa! A função aqui em cima que nós trabalhamos. Quando a gente pega o ΔY e divide por ΔX, a gente está obtendo a função tangente que fala, a inclinação da reta tangente, é a elevação, porque quanto que subiu, pensa num telhado, quanto mais inclinado, mais sobe para 1 metro que você avança. Agora, quanto mais suave, menos inclinado, você sobe, vai 1 metro e sobe pouquinho. Então o pessoal costuma fazer o telhado a 40%, quer dizer, se eu ando 1 metro, eu subo 40 centímetros. Aqui no Brasil sempre a regra, o padrão praticamente é esse aí, é 40% de inclinação telhado. Eu dou um passo, 1 metro, né, vamos dizer 1 metro, sobe 0,40 metros, então sobe 40 centímetros. Aqui a gente está dando um passo e está subindo 4 metros. Né? Agora depois cai a coisa, porque eu mando um passo, 1 metro, e sobe só 2, depois não sobe nada, depois começa a cair, né? Tá do outro lado, então na descida é decrescente. Então se a função cresce, quanto que ela cresce é a derivada, e fazer a derivada é justamente fazer isso aqui, é ΔY por ΔX. Agora, cada tipo de função que você puser aqui vai dar um resultado sempre caracterizado de acordo com a função, com a família da função. Então se eu puser um logaritmo, uma exponencial, uma potência, o nosso interesse para funções econômicas é essencialmente só, o mais simples, que é potências, polinômio, né? Potência, porque a função lucro, função custo, lucro, custo, receita, demanda, então é tudo função de primeiro grau, de segundo grau, é função bem tranquila, não tem dificuldade. Então é bem fácil, porque nós vamos fazer uma coisa bem aplicada para econômica. É claro que se fosse um outro curso para uma outra finalidade, a gente tem que ver o que? Mais tipos de função diferente. Então se é uma potência de x é muito fácil, é a chamada popularmente regra do tombo. Então vamos fazer isso aí, eu pus aqui para você, já tem até exemplo feito. Vamos fazer aqui no whiteboard. Espera um pouquinho só, deixa eu fazer uma separatriz aqui.